Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com os amados irmãos que nos acompanham aqui pelo canal da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Vitória, cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E nós queremos também lembrar aos irmãos que temos o nosso canal PRPC Joás Luciano Almeida, e os queridos devem tanto se inscrever no canal aqui da igreja, quanto no meu canal também, PRPC Joás Luciano Almeida. Mas clique também no sininho para que você possa receber as notificações quando compartilhamos, enviamos, postamos o estudo ou temos uma transmissão ao vivo a partir da igreja. Queremos convidar os irmãos a lermos as Escrituras, o texto da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que nos dizem: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos à presença do Senhor em oração, rogar suas misericórdias para conosco, em nome de Jesus. Amado Pai, eterno Deus que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, e que o Senhor nos ajude na compreensão das Sagradas Escrituras. É o que rogamos ao Senhor agradecidos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o primeiro caderno de verdades essenciais da fé cristã. Já estudamos esse caderno na igreja, antes da pandemia. E aí começamos a estudar o segundo caderno, e aí começou a pandemia. E finalizamos o segundo caderno, finalizamos o terceiro caderno, mas achei por bem a gente voltar ao primeiro caderno, tendo em vista que agora nós estamos transmitindo ou gravando os estudos aqui pelo YouTube e compartilhando com os irmãos pelas redes sociais. E queremos convidar os irmãos a examinar a palavra de Deus. A nossa lição hoje será a número 8, a interpretação da Bíblia. E você que está acompanhando os estudos, você pode perceber que nós estamos falando da verdade da revelação. Falamos a revelação divina, o que era, falamos sobre revelação geral imediata e imediata, falamos da revelação especial e a Bíblia, falamos sobre a lei de Deus, falamos também sobre os profetas de Deus e sobre o cânon das Sagradas Escrituras. E nós temos mais duas lições dentro desta primeira parte que fala sobre a revelação. A lição de hoje, a número 8, fala sobre a interpretação da Bíblia. E a lição 9, semana que vem, fala sobre a interpretação pessoal. Então hoje falaremos sobre a interpretação da Bíblia, que é algo que precisamos fazer para compreender a própria Bíblia, a palavra de Deus, e não apenas compreender, mas colocarmos em prática os ensinos das Escrituras. Qualquer documento escrito, absolutamente qualquer documento escrito, para ser compreendido, ele precisa ser interpretado. Todo documento escrito, para ser compreendido, precisa ser interpretado. Nosso país, ele possui indivíduos capacitados, cuja tarefa diária é interpretar a Constituição do nosso país. Eles formam o Supremo Tribunal Federal, nem sempre fazem a interpretação correta. Interpretar a Bíblia é uma tarefa muito mais solene do que interpretar a Constituição de um país. Requer, portanto, da nossa parte, requer grande cuidado e diligência na interpretação das Escrituras. A Bíblia é o seu próprio Supremo Tribunal. A Bíblia é o próprio Supremo Tribunal dela mesma. A regra principal de interpretação bíblica é: a Bíblia é sua própria intérprete, ou, em outras palavras,
a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse princípio significa que a Bíblia deve ser interpretada pela própria Bíblia. O que é obscuro em uma parte das Escrituras pode ser esclarecido em outra parte. Interpretar a Bíblia pela Bíblia significa que não devemos colocar uma passagem contra a outra passagem. Cada texto deve ser entendido não somente à luz do seu contexto imediato, mas também à luz do contexto da Bíblia como um todo. Então precisamos examinar o capítulo 1 de Gênesis, como exemplo, à luz do contexto daquele capítulo 1, mas devemos também interpretar o capítulo 1 de Gênesis à luz do seu contexto imediato, o contexto do capítulo 1, à luz do contexto do livro de Gênesis, à luz do contexto do Antigo Testamento e à luz do contexto do Novo Testamento, ou seja, de toda a Escritura. Assim, nós iremos compreender adequadamente o texto sagrado. Além disso, é entendido de forma adequada um único método legítimo e válido de interpretação da Bíblia é o método de interpretação literal. Veja só, existe, contudo, muita confusão a respeito dessa ideia de interpretação das Escrituras. Interpretação literal, estritamente falando, significa que devemos interpretar a Bíblia assim como está escrito. E você precisa ter esta compreensão. Devemos interpretar a Bíblia como ela está escrita. Por exemplo, um substantivo deve ser entendido como substantivo. Deve ser interpretado como um substantivo. E um verbo deve ser interpretado, entendido como um verbo. Quer dizer que todas as formas usadas na redação da Bíblia devem ser interpretadas de acordo com as regras normais que regem tais formas. Nós devemos interpretar cada forma em que a Bíblia foi escrita, ou seja, se verbo, advérbio, substantivo, adjetivo, de acordo com as regras hermenêuticas de interpretação desses termos, da gramática. Poesia deve ser tratada como poesia. Relatos históricos devem ser tratados como história. Parábolas devem ser tratadas como parábolas. Hipérboles devem ser entendidas, vistas como uma hipérbole. E assim por diante. Aquilo que for na Bíblia uma alegoria deve ser visto como uma alegoria. Aquilo que nas Escrituras é uma figura de linguagem usada pelo autor sagrado deve ser visto como uma figura de linguagem. Aquela estrutura usada como uma figura de pensamento, uma figura de linguagem, uma figura retórica, deve ser vista de acordo com o que está ali escrito, para que possamos entender de modo adequado. E devemos interpretar a Bíblia de acordo com o gênero literário em que ela foi escrita. Então nós temos na Bíblia vários gêneros literários. Nós temos a narrativa, nós temos textos poéticos, nós temos textos proféticos, nós temos textos apocalípticos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e, portanto, nós temos as cartas, nós temos os evangelhos, que são a narrativa, e nós temos, mais uma vez, o livro da revelação chamado de Apocalipse, que, portanto, está escrito no gênero literário apocalíptico lá do povo judeu. E nós precisamos interpretar cada um desses textos de acordo com o seu gênero literário, de acordo com o modo como ele foi escrito, para que a interpretação seja adequada, correta, porque só existe um único sentido nas Sagradas Escrituras. Não existem vários sentidos na Bíblia. A Bíblia só tem um sentido em cada versículo, em cada texto. Agora, as aplicações, como nós veremos, nós podemos ter várias aplicações de uma mesma verdade. Meus irmãos,
Nesse aspecto, a Bíblia deve ser interpretada de acordo com as regras que governam a interpretação de qualquer outro livro. Nesse sentido, a Bíblia deve ser interpretada, entendida, de acordo com as regras que governam a interpretação de qualquer outro livro. Em algumas de suas características, a Bíblia é diferente de qualquer outro livro que já foi escrito. Em termos de interpretação, entretanto, deve ser tratada como qualquer outro livro. Então, nós não podemos imaginar que a gente vai interpretar as Escrituras esperando uma revelação de Deus para entender o texto. Nós iremos usar a regra de interpretação reformada que nós utilizamos, que é o histórico gramatical. Este é o método que usamos, o método histórico, o contexto, a história por detrás do texto, quem foi que escreveu aquele livro, quando foi que escreveu aquele livro, por que foi que escreveu aquele livro, quais eram os seus leitores, quais eram os seus destinatários, por que escreveu e assim por diante, por que escreveu tal assunto, para suprir que necessidade da igreja, das pessoas, do povo de Israel, do povo de Deus no Novo Testamento e assim por diante. A gente precisa verificar o contexto histórico do livro, do autor, dos seus leitores e também fazer o estudo gramático do texto. Ou seja, o que a gramática diz, o que a gramática da língua hebraica diz naquele versículo, qual é o sentido, qual é a relação entre uma palavra e outra dentro da estrutura gramatical da poesia hebraica, nos Salmos, no livro de Jó, no livro de Cantares, no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios. Quais são a ligação entre essas palavras em cada texto do Antigo Testamento? Qual é o significado do texto das cartas paulinas? E, portanto, verificarmos na língua grega a relação entre essas palavras, o sentido delas, naquele período histórico em que foi escrito. E, portanto, encontrarmos o único sentido que o autor tinha em sua mente quando ele escreveu o seu texto, a sua carta, o seu livro. E nós podemos, então, compreender isto. O sentido do texto foi o autor que deu. Não é o leitor que dá, é o autor que escreveu. Quem escreveu, quem disse o que disse, quem escreveu o que escreveu, é que sabe e é que tem a autoridade de dizer qual é o sentido que ele estava dando às palavras que ele escreveu. E não é o leitor que dá o sentido ao texto, é o autor que dá o sentido ao texto. Quem pensa diferente está usando de uma construção relativista e de modo que desconstrói qualquer livro, desconstrói qualquer conhecimento a respeito de qualquer outro assunto, livro, seja qual for o conteúdo. Se você aplica essa teoria relativista da linguagem, dos sentidos, do que quem dá sentido ao texto é o leitor, então você pode dar qualquer sentido às palavras escritas em qualquer livro. E, de repente, Shakespeare não disse o que ele disse, porque quem está dando o sentido hoje é você que lê o texto de Shakespeare. E se é você que dá o sentido ao texto, então não foi Machado de Assis que quando escreveu os seus livros, os seus romances, os seus contos, não foi ele que deu aquele sentido, aquelas palavras, mas você que dá o sentido às palavras hoje. Então, se você aplica essa ideia errônea, equivocada, relativista da construção do conhecimento, dizendo que é o leitor que dá sentido ao texto, então você não vai ter como construir o conhecimento de ninguém, não vai ter como aprender nada verdadeiramente, porque você sempre estará dando um sentido diferente do que o autor intencionou e escreveu de fato.
Por isso que nós cremos na revelação plenária das Escrituras, na revelação no sentido pleno das Escrituras, não só as palavras, mas o sentido do texto foi inspirado por Deus. Não apenas o sentido, o conteúdo foi inspirado, mas cada palavra da Escritura foi inspirada por Deus, de modo que o autor sagrado, quando escreveu, ele tinha um sentido, ele tinha um significado em sua mente para cada palavra que ele ali escreveu, ali registrou, e é este sentido que vale, é este sentido das Escrituras que nós procuramos entender, descobrir, ao estudarmos o texto de modo histórico-gramatical. O contexto histórico e a gramática em que aquele livro foi escrito, e assim compreendemos o sentido do texto sagrado. É assim que se constrói o conhecimento, quando a gente lê qualquer outro livro, qualquer outro conteúdo, a gente vê quem foi que escreveu, foi fulano que escreveu. E a gente então procura entender o que ele disse, para aprender alguma coisa que ele escreveu, que ele ensinou, ou que ele está ensinando, ou tentando ensinar através dos seus livros. Se é você que dá o sentido das palavras ao texto que você lê, então você não aprende nada, porque é você que está pondo o sentido no texto. A gente precisa ter essa compreensão e jogar fora qualquer ideia relativista com relação à interpretação das Escrituras. Jogue fora, porque não vale de nada. Aprenda a interpretar as Escrituras e fique com o método histórico-gramatical da interpretação das Sagradas Escrituras. Meus queridos, a Bíblia não deve ser interpretada de acordo com os nossos próprios desejos e preconceitos. Então eu chego diante da Bíblia já com os meus preconceitos, já com os meus pressupostos anteriormente concebidos, e quando vou ler as Escrituras e estudá-la, eu imponho sobre ela, eu imponho o meu ponto de vista para que ela diga o que eu quero e não que eu aprenda com ela o que ela de fato quer me ensinar, o que Deus quer de fato me ensinar por meio da sua palavra, as Sagradas Escrituras. Devemos buscar entender que o que a Bíblia de fato diz e nos guardarmos de forçar nossos próprios pontos de vista sobre as Escrituras. Nós não podemos, não devemos forçar as Escrituras a dizer o que ela não diz. Infelizmente, este é o passatempo dos hereges, buscar base bíblica para doutrinas falsas que não têm base no texto sagrado. O próprio Satanás citou as Escrituras de maneira ilegítima, no esforço para seduzir o Senhor Jesus Cristo a pecar, conforme Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Satanás citou as Escrituras, então ele conhece as Escrituras, mas ele citou de forma ilegítima, ele citou para tentar, para seduzir ao Senhor Jesus, a fim de que conduzisse Cristo a pecar. Mas o Senhor Jesus, de forma sábia, prudente, também citou as Escrituras de forma correta para combater o erro e a interpretação equivocada de Satanás. A mensagem básica da Bíblia é simples e clara, o suficiente para que até uma criança possa entender. Sim, a mensagem básica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é fácil, é simples e pode ser compreendido até mesmo por uma criança. Mesmo assim, o alimento sólido da Bíblia requer estudo e atenção cuidadosos para ser entendido de forma adequada. Então, nós temos conhecimento básico, nós temos informações básicas, nós temos doutrinas básicas que pode ser compreendida até mesmo por crianças. Mas há um alimento mais profundo, há um conhecimento mais largo, mais alto, mais profundo, que deve ser buscado, que deve ser estudado, examinado por nós. E para isto, precisamos estudar um pouco mais de esforço, um pouco mais de atenção, um pouco mais de labor no trabalho de interpretação das Escrituras para compreendermos a mesma. Algumas questões tratadas na Bíblia são tão complexas e profundas que mantêm os maiores eruditos constantemente envolvidos
no esforço de resolver. Então, muitos estudiosos que estudaram as Escrituras mais do que nós, eles ainda estão quebrando a cabeça para tentar entender ou resolver algumas questões das Escrituras que eles ainda não chegaram a compreender, a entender de forma adequada. Porque há, sim, questões mais profundas nas Escrituras e que são um pouco mais difíceis de serem compreendidas. Nós cremos, mas compreender plenamente no sentido de, eu já entendo tudo da Bíblia. Isso é outra história. A gente vai passar toda a nossa vida aqui na Terra estudando a palavra de Deus e nós não nos tornaremos PhDs nas Escrituras. Nós sempre seremos discípulos do Espírito Santo, discípulos de Cristo, aprendendo continuamente até que Cristo venha e nos leve para o céu, até que Cristo venha e nos conduza para a sua glória, ou nós morramos e venhamos nos encontrar com Ele através da morte. O fato é que sempre estaremos aprendendo, e mesmo quando chegarmos lá no céu, nós estaremos continuamente aprendendo na presença de Deus, aprendendo o conhecimento de Deus, aprendendo as verdades, não apenas das Escrituras, mas de estar ali face a face diante do Senhor, contemplando e aprendendo das suas obras, entendendo física, matemática, biologia, mais do que a gente aprendeu na escola, na faculdade ou qualquer outro centro de estudo, de ensino. Quero deixar claro, quando chegarmos no céu, nós iremos cantar, iremos adorar o Senhor, iremos bendizer ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com gratidão enorme em nosso peito, mas no céu nós também estaremos aprendendo, nos deleitando no conhecimento profundo e largo e alto e infinito do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos aprender muita coisa lá no céu. Eu mesmo vou ter minhas janelas das inteligências abertas, e uma coisa que eu quero aprender é matemática, né? E o Senhor sabe, o Senhor nosso Deus sabe que eu quero aprender matemática e que Ele me ensine um pouco sobre física quântica bem avançada para a gente saborear o conhecimento. E a gente precisa entender que algumas questões de fato tratadas nas Escrituras, elas são mais complexas e a gente deve estudar com temor e tremor e pedir a Deus que ilumine nossas mentes para compreendermos um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais, e aquilo que for complexo demais para a nossa compreensão, devemos pedir ao Senhor graça e misericórdia para esperarmos que Ele nos dê o conhecimento adequado, até que alguém mais esforçado do que nós, que já chegou lá, né, que já alcançou a compreensão daquele conteúdo complexo que a gente ainda está quebrando a cabeça, essa pessoa possa nos explicar, ou a gente vai mesmo esperar Jesus vir, ou nós irmos a Ele pela morte, até que nós aprendamos lá face a face com o próprio Senhor. Existem alguns princípios de interpretação que são básicos para todo estudo saudável da Bíblia. Princípios de interpretação básicos que são saudáveis para a interpretação da Bíblia. Inclui o seguinte: as narrativas devem ser interpretadas à luz das passagens de ensino. Então nós temos as narrativas, nós temos os livros históricos, narrativas, e esses livros devem ser interpretados à luz das passagens de ensino. Exemplo, a história de Abraão oferecendo Isaac a Isaac no Monte Moriá pode sugerir que Deus não sabia que Abraão tinha uma fé genuína, mas nós sabemos pelos ensinos, pelos outros textos que ensinam sobre Deus, sobre a onisciência de Deus, sobre o conhecimento infinito de Deus, sobre a presciência de Deus, nós sabemos que Deus é onisciente, que Deus sabe de todas as coisas e que Deus sabia que a fé de Abraão era uma fé genuína, era uma fé verdadeira. Deus não precisava testar Abraão para saber que a fé de Abraão era genuína. Deus testou Abraão, provou Abraão para que o próprio Abraão tivesse certeza de sua fé em Deus e não que Deus tivesse certeza
da fé de Abraão em Deus? Deus sabia da fé de Abraão, mas Abraão mesmo não sabia do tamanho de sua fé e de sua confiança, e Deus provou a Abraão para que ele mesmo estivesse certo, certificado, seguro de sua fé no Senhor. Segundo, aquilo que é implícito sempre deve ser interpretado à luz do que é explícito. Nunca deve ser o contrário. Ou seja, aquele assunto que é obscuro, que é complexo demais e não está claro naquele texto, deve ser interpretado à luz de outro texto que fala do assunto de forma mais clara. Então, o que é implícito deve ser interpretado à luz do que é explícito, à luz do que é claro, do que está claro. Se há passagens das Escrituras falando claramente de um assunto, nós devemos usar esse texto que fala claramente para iluminar, para compreender aquele outro texto que fala do mesmo assunto, só que fala de modo menos claro. Nunca o contrário. Então a gente não pode pegar o texto mais difícil para interpretar o texto mais fácil. É o texto mais claro, o texto mais fácil que deve ser usado para interpretar o texto mais difícil. Um outro princípio, o terceiro princípio, as leis da lógica governam a interpretação da Bíblia. As leis da lógica governam a interpretação da Bíblia. As leis da lógica governam a interpretação da Bíblia. Por exemplo, se sabemos que todos os gatos têm cauda, não podemos deduzir que alguns gatos não têm. Se todos têm cauda, então nós não podemos deduzir que alguns gatos não têm. Se todos têm que ter. Se é verdade que alguns gatos não têm cauda, então não pode ser verdade também que todos os gatos têm. Isso não é apenas uma questão de leis técnicas de inferência, é uma questão de senso comum. Devemos usar as leis, as regras da lógica também na interpretação das Escrituras. Mesmo assim, a grande maioria das interpretações equivocadas da Bíblia é causada por deduções ilegítimas extraídas da Bíblia. Pessoas que fazem deduções equivocadas das Escrituras, usando de forma equivocada as regras da lógica e chegando a conclusões também erradas. Nós precisamos ter cuidado com essas questões para não interpretar de forma errada a palavra de Deus. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco é que eu e você, nós devemos examinar as Sagradas Escrituras. Nós devemos estudar a palavra de Deus. Eu e você devemos examinar as Escrituras. E para examiná-la, estudá-la de forma adequada, precisamos interpretá-la também de modo adequado. Entendendo que as Escrituras interpretam as Escrituras. Aquilo que é obscuro em um texto deve ser interpretado à luz do que é claro em outro. E as leis da lógica devem governar a interpretação da palavra de Deus, a Bíblia. E nós devemos estudar como estudar as Escrituras, ou seja, aprendermos ferramentas de interpretação das Escrituras para melhor compreender as Escrituras. E assim nós iremos crescer, nós iremos avançar não apenas no conhecimento das Escrituras, mas no conhecimento de Deus e de seu Evangelho. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e que nós sejamos, com estas verdades que vimos nesta noite, que nós possamos nos esforçar para estudar as Escrituras e entendê-la de um modo claro, em nome de Jesus, nosso Senhor. Fuja de interpretações erradas das Escrituras para que a sua fé não fique prejudicada. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Pai e eterno Deus que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado pela tua palavra que lemos,
e pelo estudo de hoje. Que o Senhor aplique aos nossos corações, nos ajude a viver de acordo com estas verdades, para ler e examinar a Tua palavra e entendê-la de modo correto. Ajuda-nos a interpretarmos de forma correta, de modo claro, para que o Teu nome seja glorificado em nome do Senhor e Salvador Jesus. É o que nós rogamos a Ti agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus, nosso Senhor.